Queridos, eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia comigo lá no Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Enquanto você abre, eu quero mandar um beijo para minha mãe. Minha mãe está lá longe, lá no sul de Minas Gerais, Dona Maria de Lourdes. Feliz Dia das Mães. Eu te amo. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19. Diz assim o texto: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns retiverdes os pecados, são-lhes retidos. Se lhes retiverdes, são retidos. Não, perdão. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Perdão. Se lhes retiverdes, são retidos. Essa construção desse versículo está meio, no português, está meio troncada aqui. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os seus discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: gente, se eu não vir nas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Senhor, como é difícil entender algumas coisas que o Senhor faz. Como é difícil crer naquilo que o Senhor é capaz. Como é difícil ver aquilo que o Senhor nos apresenta diante dos olhos, enxergar e contemplar de fato. Mas, assim como o Senhor foi até Tomé naquele dia, venha sobre nós nesta manhã. Por mais que estejam trancadas as portas do nosso coração, venha abrir, ó Deus, e nos tirar do recôndito, do escondido, dos lugares escabrosos da nossa alma e nos trazer para debaixo da Tua luz. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Bom, a última expressão desse texto, só para não passar em branco a homenagem, é uma expressão assim, materníssima. Bem-aventurados que não viram e creram. Mãe é o ser mais bem-aventurado da terra, né? Lembro da minha esposa na gestação dos nossos 2 filhos, a Isabela e o José. A Lidiane, quando ia montando as coisinhas, parece que ela estava vendo, né? Ela já imaginava, ela compunha as roupinhas, esse casaquinho vai ficar bom com essa calça, com esse sapatinho e tal. Parece que estava ficando no colo. Bem-aventuradas as mães, que mesmo sabendo desse sujeito esquisito que a gente vai se tornar, vocês nos amam e, sobretudo, vocês acreditam que vai dar certo. Isso é fé. Isso é fé. E, então, pegando carona nessa expressão,
eu quero homenagear, antes de partir propriamente para o sermão, as mães. Bendito seja o Senhor por fazê-las bem-aventuradas, porque não viram e creram. Creram que o Senhor poderia fazer grandes coisas, como essa mãe que traz essa criança, que é bem-aventurada, né? Você não pode ver ainda tudo, mamãe, mas você pode, pela fé, crer que a Ágata será uma grande mulher nas mãos do Senhor. E toda a família. E assim por diante. Mas ser mãe também traz outros desafios. E aí eu digo que não é só ser mãe. Esse texto é um dos textos mais, na minha opinião, isso é darwinismo logo de saída, na minha opinião teológica, esse é um dos textos mais desafiadores da Bíblia. Primeiro porque a gente não tem dificuldade nenhuma em lidar com aquilo que foi criado. Trigo, fermento, plástico, plantas. Aquilo que Deus disse haja e houve. Aliás, a gente foi criado já nesse ambiente onde as coisas já haviam. Então, a gente não tem dificuldade com isso. A gente também tem aprendido a lidar com algumas coisas espirituais, que por mais subjetivas que se apresentem, a gente prova. A gente prova no nosso dia a dia da bondade de Deus, como esse ato que acabamos de ter aqui no nosso rito litúrgico, da participação com dízimos e ofertas. Isso é um ato de fé, isso é espiritual, né? Nós cremos que o Senhor sempre mantém a nossa vida, e às vezes de modo milagroso, é ou não é verdade? Nós temos vários testemunhos na nossa vida de que não tinha e de repente teve. Mas lidar com a ressurreição ou com o ser ressurreto é complicado. Porque ao mesmo tempo que ele sente fome, sede, que Jesus de outra feita apareceu diante de seus discípulos e falou: vocês têm alguma coisa para comer aí, gente? Eu estou com fome. Mas ele apareceu atravessando parede. Ele está aqui, de repente ele está lá no caminho de Emaús, e aí ele parte o pão e de repente desaparece. É complicado isso. Confronta aquilo que a gente tem experimentado no nosso dia a dia. E é daí que eu imagino que vem grande parte da nossa dificuldade na nossa caminhada cristã. Especialmente quando a gente lê o Evangelho dizendo de quem a gente é. E aí fica mais complicado ainda. Porque nós somos um espírito ressurreto vivendo num corpo mortal, limitado, perecível. A palavra de João 3,16 diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele está falando da eternidade, e não desse ambiente material. Porque esse ambiente material é perecível. Mas a gente não perece mais. A grande máxima da vida cristã, e eu costumo dizer isso e repito, é que se amanhã a gente acordar, Deus está com a gente. Se a gente não acordar, a gente está com Deus. É isso. O resto é tentar explicar como é que isso acontece. E esse texto coloca a gente exatamente nessa situação. O contexto aponta para os dias turbulentos, quando os rumores da ressurreição de Jesus já soavam nos palácios, entre as autoridades. Aquele jeitinho que Pilatos tentou dar para acalmar a multidão, na verdade, foi igual jogar álcool na fogueira. Porque com a ressurreição, os ânimos ficaram ainda mais exaltados. E, consequentemente, os discípulos, mais propriamente os apóstolos, começaram a ser perseguidos. Como foi, a gente vê, por exemplo, a narrativa de Pedro, que Jesus ainda nem havia sido crucificado, e o pessoal já falava: você andava com ele, hein?
Ó, gente, esse aí é da turma lá, hein? E Pedro nega Jesus 3 vezes, né? Ah, não, eu não conheço esse cara. Então eram dias difíceis, turbulentos. Isso ajuda a gente a entender por que no cair daquela tarde, primeiro dia da semana, eles estavam trancados. E aqui vem a palavra justificando. Estavam trancados porque estavam com medo dos próprios judeus. Não só das autoridades romanas, mas dos próprios judeus. Aliás, acho que eles tinham mais medo dos fariseus do que dos próprios soldados romanos. E surpreendentemente, Jesus vem, mesmo com as portas trancadas, ele vem. Ele se põe no meio deles e diz: paz seja convosco. Recebam o Espírito Santo. Perdoem. Mas alguém não estava lá. Alguém não estava lá. Tomé não estava lá. E eu quero fazer aqui defesa de Tomé. Porque cá entre nós, a gente é muito bom para usar, inclusive virou ditado popular, né? Que a gente é Tomé. Ah, você é igual Tomé, você tem que ver para crer. Quem aqui não é? Alguém não é assim? Claro, as mães têm uma capacidade outra nesse sentido. Mas eu estou falando em relação a esse contexto. Quem é que não padece da necessidade de ver a Jesus para poder crer em Jesus? Ou, mais propriamente falando, quem é que não padece da incredulidade no seu dia a dia? Eu digo para vocês, e talvez isso venha chocar você, eu sou pastor, gente, mas eu sou um dos homens mais incrédulos que eu já conheci na minha vida. Comigo, às vezes, eu tenho que desenhar, falar: Deus, agora o Senhor faz um galo cantar em Sol maior. Ó, não foi Sol maior, isso aí foi meio um Fá sustenido, tem que afinar esse galo aí. Agora o Senhor faz um arco-íris aparecer entre aquela e aquela. Eu sou assim com Deus, incrédulo, duro de coração. E quando nós lemos a história de Tomé, e tem mais uma coisa. A gente parece que está sempre atrasado na história, né? Tomé não estava lá, e a gente parece que não está. Tá, mas não está. E Tomé não estava lá. E aí vem alguém e testemunha e conta para ele, e ele: gente, não dá, desculpa. Isso aí é demais para minha cabeça. Eu vi milagres, eu vi ele fazendo isso, mas dizer que agora... Não, eu vi, ele sangrou na minha frente. Nós tiramos ele morto da cruz, nós limpamos o seu corpo, nós enterramos, nós colocamos uma pedra gigantesca na frente, com a ajuda de muitas pessoas. Agora você vem falando que ele é... Não dá. Mas para nossa surpresa, Jesus voltou lá. Então Tomé tem esse encontro com Jesus. E Jesus diz para Tomé: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Essa fala de Jesus coloca a gente na história. Porque nós não vimos Jesus, mas nós cremos em Jesus. Jesus está falando de mim e de você aqui. Então, mais do que ser um texto que narra um momento, é um texto que vem e que coloca a gente dentro da narrativa. Mas a verdade é que existem, continuam existindo, e eu desconfio disso, continuam existindo dificuldades para continuar crendo que Jesus está aqui. Nós cantamos, oramos, o Senhor está aqui. Quem garante que Jesus está aqui? Quem garante que a presença, ou o que garante que a presença de Deus é real neste lugar? Tudo bem, você vai falar, a fé. Tá bom, é uma boa escapada. Porque às vezes a gente usa esse argumento porque a gente não consegue responder. Então a gente fala assim: não, pela fé. Pela fé vai dar tudo certo. É muito mal, sabe? Aquela coisa de autoajuda, positivismo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Aí não deu.
a gente cai numa frustração e fala, mas Deus, eu falei tanto que ia dar certo. Eu orei em nome de Jesus e não deu certo. Alguém já viveu isso? O que garante que Deus está aqui? Quais os sinais que eu e você podemos ter que garantem para a gente que Deus está aqui? Que nós somos bem-aventurados? Esse texto nos dá algumas dicas. A primeira delas, e são quatro P's. Primeiro P. Ao cair da tarde, o primeiro dia da semana, trancados as portas onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz. A palavra grega aqui original, ela aprofunda ainda mais o conceito de paz, porque nós estamos acostumados com paz, como aquela calmaria, como aquela ausência de tranquilidade. Lá em casa, a gente tem paz quando a Isabela e o José dormem. Por 5 minutos. A Isabela segue firme no processo, mas o José deu 5 minutos, ele já dá lá o sinal de vida, graças a Deus. Mas sabe aquela paz? Eu deito com ele de ano, acabou. Sossego, tranquilidade. Mas a paz que Jesus se refere, ela vai muito além disso. Note, estavam trancadas as portas. E abra um parênteses aqui. Quantas vezes nós nos trancamos dentro de nós, com medo, desesperados. Sinais da ausência de paz, que você também pode interpretar como segurança. Quantas vezes nós nos trancamos uns dos outros? Nos trancamos da realidade em torno de nós, tomados pelo medo. Mas, queridos, é maravilhoso, aleluia, saber que Jesus atravessa as portas. Ele consegue penetrar os lugares impenetráveis da nossa alma. E Ele leva a paz lá no fundo. Paz, que não é ausência de problema, mas é convicção da presença de Jesus. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia. Glória a Deus. Não vai faltar, Jesus, não vai faltar pão. Aliás, eu tenho 2 aqui. Não vai faltar água, Jesus. Aleluia. Pode vir a escassez aí. Estou armado. Molhou tudo aqui dentro, gente. Nossa. Pode vir, o Senhor é meu pastor. Nossa, molhou minha mãe. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Meu irmão, o que é nada? Fala para mim, o que é nada? Alguém na galeria, o que é nada? Nada é tudo. Certo? Então não vai faltar água, mas também não vai faltar camisa molhada. Não vai faltar dificuldade, não vai faltar medo, não vai faltar angústia, não vai faltar gente para falar mal de mim, não vai faltar gente para me agredir, para me ofender, não vai faltar filho dando problema, não vai faltar crise no casamento, não vai faltar nada, porque o Senhor é meu pastor, aleluia, irmãos. Nada me faltará. Nós lemos esse salmo assim, mas o entendimento da paz que vem do Salmo 23 não é esse, é quando ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. É um hebraísmo aí, que eu não sei, quando eu li isso a primeira vez, eu imaginava aquela cena do Rei Leão, quando Simba cai lá embaixo, e fica aqueles galhos secos, aquele negócio assim, sombrio, vale da sombra da morte. Pois eu fui entender, às vezes tem isso no lugar, mas na verdade aqui é um hebraísmo, uma gíria, você faz uma gíria hebraica que quer dizer escuridão total. Ainda que eu não consiga enxergar um palmo diante de mim, não temerei, porque tu estás comigo. O Senhor está comigo. Tá bom, o Senhor está comigo, está ruim, o Senhor está comigo.
Quantas vezes você vai visitar uma pessoa que está lá no leito de morte, e você olha, estuda aquele salmo, aquela palavra, eu vou lá, eu vou te levar lento, irmão. E quando você vê a pessoa, você já fica apavorado. Trava na porta. Quando você entra e começa a ter 5 minutos de prosa, você sai de lá consolado? Alguém já provou disso? Nós, pastor, provamos disso no nosso cotidiano. Nós achamos que Deus... Aliás, esse tipo de situação é um instrumento de consolo de Deus na nossa vida. É Deus dizendo para a gente assim, olha, siga em frente. Siga em frente. Porque a pessoa que está ali não é ausência de enfermidade, não é ausência de problema, mas é a convicção, Deus está comigo. Esse é o conceito de Irene, a paz, aqui em grego. É a convicção da presença de Deus. E Jesus chega e diz, paz seja convosco. A primeira marca que Jesus está aqui conosco é que eu e você estamos passando por um tanto de dificuldade na nossa vida, mas a presença de Deus enche o nosso coração. Caiam 1.000 da minha direita, 10.000 da minha esquerda, 50.000 na minha frente, mais 100.000 atrás de mim. Eu não sou abalado? Não, eu sou abalado. Eu sou muito abalado. Mas tem uma coisa, ainda que eu pereça, ainda que eu morra, aliás, crente não morre, como diria um presbítero lá da minha cidade, crente não morre, dá um tempo. Porque já já a gente vai estar junto de novo. É isso. E essa paz, ela excede o entendimento, ela não se explica, ela se sente, ela se percebe, ela nos envolve. É por isso que o segundo P, quando Jesus diz paz seja convosco, ele logo mostra as mãos. Ele diz aqui uma palavra que eu peço licença, eu fiz questão de pular, não é pular no sentido da leitura, mas de explanar tanto essa questão, porque senão vai levar o sermão para outro canto, que é o final do versículo 21. Assim como o Pai me enviou, se bem que tem a ver, porque Pai enviou Jesus para morrer. O Pai enviou Jesus para sofrer, para vencer. Mas Jesus, logo após dizer, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, ele diz, recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo, porque o segundo P é poder. A presença de Jesus traz paz e traz poder. O que é poder? João capítulo 1 diz para a gente o que é o poder que ele se refere aqui. Diz assim, ele começa dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele vem falando da narrativa de Jesus, né? E aí, eu vou começar lá no versículo 10 a ler. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, aqui ele está falando numa perspectiva cultural, étnica, está falando do povo judeu, mas os seus não o receberam. E olha agora, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O poder que testifica da presença de Jesus é a possibilidade de você orar como Jesus ensinou. Pai nosso. Isso é maravilhoso, porque todo judeu, quando ia orar, antes de Jesus, ele falava, El Rani, como o próprio Cristo, ali, um bom exemplo, quando ele estava ali, entre aspas, separado, né? No sentido da crucificação, teve um momento que Jesus precisava ser sacrificado como propiciação pelos nossos pecados, e o clamor de Jesus foi, El Rani, o jornalista pregou isso há pouco tempo, El Ni Lamar, porque El, Deus, Ni, meu, em aramaico, na verdade, essa fala. El Ni, Deus meu, por que Lamar, Shabachta, separou Ani, mas chamava Deus de El. Um judeu ia orar, ele falava Adonai, que é o Senhor na nossa Bíblia, com S maiúsculo e o restante em minúsculo. Ou então, a palavra sagrada, que a gente chama de Jeová, ou de Javé, que é o Iavé, que é quando aparece na sua Bíblia Senhor com todas as letras maiúsculas no Antigo Testamento. Ou então ainda Elohim, que remete à Trindade. Essas são as palavras, Elohim, Yahvé, Adonai. Mas olhar para Deus e falar, Abba. Que Deus é esse?
O Criador virou meu pai. O Criador Todo-Poderoso me chama de filho e não mais de criatura. Que poder é esse? E nós estamos achando que poder é simplesmente dizer para um paralítico: levanta e anda. É simplesmente dizer para um morto: volta a viver. Gente, o que é isso para alguém que mudou a nossa natureza de criatura morta nos nossos delitos e pecados em filho amado? 1 João diz: vede com que grande amor nos tem amado o Pai, a ponto de sermos chamados filhos. Isso é um poder, a palavra dunamis, é bombástico, como literalmente a palavra vai dar origem no português dinamite. É bombástico isso. Você poder falar Pai significa: o Senhor não só me criou, mas o Senhor eu sou propriedade sua. O Senhor me trata com cuidado, com carinho. Aliás, voltando ao Salmo 23, o Salmo 23 é interessante porque ele lida com a maturidade. O Salmo 23 é uma declaração de maturidade. Não sei se você já reparou, mas ele começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, né? Ele está falando de quê? De uma criança. Uma criança é aquela criança que assim, não falta nada. O José lá em casa, está lá o leite. Está cansado? Que é só isso que ele faz, né? Vai lá minha esposa, esquenta ele. É cuidar de mãe. Eu não tenho leite, queridos. Graças a Deus. O cheiro da minha esposa, às vezes a gente coloca uma blusinha, às vezes o José está chorando, eu não consigo calmar nada, eu coloco uma blusa da Lidiane lá, engano ele, desculpa, José, meu filho. O cheirinho, sabe, leva-me para junto das águas de descanso. Você quer cuidar de mãe? Refrigera minha alma. É o primeiro estágio. Aí vem o segundo estágio, que agora entra o papel do pai. Muito embora também possa ser desempenhado por mãe. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Ele está falando de maturidade. Agora eu não tenho só o cuidadinho, agora eu sou exposto à dificuldade. Né? Tu estás comigo, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. O Senhor está comigo. E depois ele traz a plenitude, bondade e misericórdia me servirão. Todos os dias eu habitarei contigo. Aí a gente entende que Deus é muito mais do que pai e mãe. Né? Mas poder, receber o Espírito Santo. Tem gente que está achando que receber o Espírito Santo é para a gente se empoderar de dons. Embora isso aconteça, tem gente que está pensando que receber o Espírito Santo é você aprender a orar em outras línguas, embora isso aconteça. Mas se fosse só isso, que Espírito Santo, desculpa, mas que Espírito Santo mais sem graça. Porque tudo que ele faz em mim é me ensinar a fazer uma coisa nova e não produz nada. O poder de Deus produz uma nova natureza em nossa vida, a ponto de nós podermos chamar Deus de Pai. Amém, queridos? Amém. Segundo P, poder. E o terceiro P? Aí volta Tomé. Tomé estava com uma dificuldade muito grande. Eu não consigo lidar com isso. Tá truncado esse negócio. Eu só acredito vendo. O texto diz para a gente que Jesus, 8 dias depois, voltou naquele lugar. E eu não queria tanto ficar na fala, que é simples, quando Jesus entra e fala, põe aqui a tua mão, e vale a pena só destacar que põe aqui não é enfiar o dedo. A palavra pôr ali é a ideia de colocar sobre si. Você precisa de um testemunho? Toma esse testemunho. Não é toque esse testemunho, mas tome esse testemunho. Essa é a ideia. Põe aqui a tua mão. Chega a mão aqui no meu lado, na lança. Põe aqui também. Não seja incrédulo, mas crente. Não é essa a questão. Sabe qual é a questão aqui? É a questão do 8 dias depois. Porque revela um Deus compassivo. Que não tratou Tomé a partir da sua incredulidade, mas a partir da sua misericórdia.
que teve compaixão de Tomé, falou assim, se Tomé precisa de uma prova, e aí, por isso que eu falei 4 P's, esse só entra ali que é a prova. Se Tomé precisa de prova, e eu digo isso porque se você precisa de uma prova, aliás, o próprio profeta Malaquias diz, fazei prova, provai-me nisso, diz o Senhor. Faça prova com Deus. Quer fazer prova? Não faz prova com gente não, porque a gente falha. Mas faça prova com Deus. Você pode ser surpreendido. Fecha parênteses. A questão toda não é que Jesus não foi lá para provar nada para Tomé nesse sentido. Mas Jesus foi lá porque ele tem compaixão daqueles que têm dificuldade em acreditar. E sabe aonde que se demonstra a nossa maior dificuldade de acreditar, queridos? É no que ele diz aqui no final, no versículo 23. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. A maior prova de incredulidade não é acreditar que eu não possa andar sobre as águas. A maior prova de incredulidade é eu acreditar que Deus não pode mudar essa situação. É eu acreditar que não há perdão para essa ou aquela outra situação. Isso é uma incredulidade desgraçada. A incredulidade é falta de perdão, queridos. Por isso, o terceiro P, a evidência da presença de Deus, é justamente perdão. Isso se aplica a nós. Que chances nós teríamos com Deus? Fala para mim. Se você um dia estivesse diante de Jesus e ele falasse assim para você, prova para mim por que eu tenho que deixar você entrar no céu. Vamos lá. Tem todo o tempo do mundo. Aliás, aqui não tem tempo, então você pode falar. Quais seriam os seus argumentos? Não tem. Não tem. Porque todo dia a gente pede perdão pela mesma coisa. Todo dia a gente volta lá e fala, não, hoje vai. Às vezes a gente consegue aquele dia, 1, 2, 3, no quarto. E aí o que Deus faz com a gente? A gente vai lá com aquela cara, então, Jesus, já sabe, né? A palavra nem me chegou à boca, tu já conhece a história. A gente fica até com vergonha de confessar de novo. Aliás, chega um ponto que a gente nem confessa, a gente chega e fala assim, Senhor, tu sabes. Para não se expor. E o que Jesus faz? Perdoa. Senhor, quantas vezes deve perdoar? Vou dar um número grande aqui. 7 vezes 7. 7 vezes. 7 vezes. Gente, perdoar uma pessoa 7 vezes. É ou não é verdade? Não é 7, é 70 vezes 7. Não é, na verdade, não é um numeral. Jesus está ali. Os números têm simbolismos profundos na conversa rabínica. Jesus não está falando, não é quantas vezes. É todas as vezes. Porque é assim que Deus nos perdoa. Você quer ver a presença de Deus na sua casa? Perdoa. Perdoa seu marido. Perdoa sua esposa. Perdoa seu filho. Perdoa seu pai. Perdoa sua mãe. Seu tio. Sua tia. Porque a presença de Deus se manifesta na reconciliação. Ele foi até Tomé para reconciliar. Falei, Tomé, é isso. Você viu e creu, mas tem gente que não viu e creu. Gente que vive o perdão todos os dias. A presença de Jesus traz paz. A presença de Jesus traz poder. A presença de Jesus traz perdão. Que Deus nos ajude. E que nós sejamos alcançados todos os dias pela presença de Jesus nesses moldes. Amém.